desvendar alguns mistérios da Umbanda comigo? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol e aqui tá mais um quadro do Carol Responde. E hoje eu trouxe algumas perguntas bem interessantes que eu reuni e vou falar pra vocês. A Anne tá aqui comigo como sempre. A Anne adora o Carol Responde, então ela tá sempre curtindo o vídeo e mandando perguntas porque ela é fãzaça. Então eu espero que vocês sigam o exemplo dela. Então, bora para a primeira pergunta do vídeo. Como saber se tem um chamado para Umbanda? Essa pergunta é bem interessante, porque muitas pessoas costumam ficar em dúvida se elas têm ou não um chamado. Então, depende do que você está sentindo. Muitas das vezes, quando você vai para o terreiro e a entidade fala que você deveria estar lá, significa que esse deveria ser o seu papel, deveria ser a sua missão. Mas o chamado, quem tem que sentir é você. Então você tem que sentir no coração que isso é para você, que isso vai fazer a diferença na sua vida. Não tem uma fórmula mágica para dizer assim, ó, se você sentisse isso e isso, é o chamado. Mas o que acontece muito quando a espiritualidade está tentando te avisar é começar a mostrar alguns sinais de mediunidade para te mostrar que está na hora de desenvolver. Então pode ser que você comece a sentir mais cheiro de coisas diferentes, como cheiro de cachimbo, cheiro de café com leite, você nem fez café com leite, cheiro de fumo velho, ou cheiro de cachaça, coisas assim que não deveria ter ao seu redor. Como eu sentia muito na infância cheiro de flor de defunto. Além de cheiros, você pode começar a ter alguns sonhos lúcidos ou pequenas premonições, ou começar a ter umas intuições que não falham. Às vezes você pode sentir que está sendo seguido, perseguido, mas não tem ninguém, ou sentindo que alguém está te observando. Então existem vários sinais em que o mundo espiritual dá para que você possa entender que eles querem que você siga esse caminho. Daí já vou aproveitar para incluir sobre os orixás, que o pessoal também costuma perguntar bastante, né? Como que eu descubro quem é o meu orixá? Normalmente você descobre quem é o seu orixá entrando para a corrente. Então você pode pedir para participar do terreiro, e aí o seu pai de santo ele vai jogar búzios para você, ou você pode conversar com ele e ver se ele joga búzios mesmo não entrando na corrente. Cada terreiro tem a sua regra. Mas eu vou ser sincera, só entre em um terreiro se você sentir no coração que realmente deve entrar no terreiro. Não entre apenas porque os outros estão entrando ou porque está se sentindo impressionado, porque quem participa de terreiro tem que ter compromisso, né? Tem que ser uma coisa em que você leve a sério e tenha responsabilidade. Eu já falei em um vídeo sobre algumas coisas que é importante saber antes de entrar num terreiro. Então, se você quiser assistir aquele vídeo, dá uma olhadinha e vê se é pra você. A próxima pergunta é bem legal também. Como me preparar para a minha primeira gira? Já adianto para vocês que é muito importante vocês conversarem com o chefe dirigente da casa para perguntar para eles quais são as regras da casa. Mas tem algumas coisas que é comum em todos os terreiros. Então, vá com uma roupa adequada, tanto como visitante, como se você for entrar para a corrente, vá de preferência com roupas claras. Não tenha decote, roupas um pouquinho mais folgadinha, jamais com saia curta ou shorts curto. Você pode levar uma chamada de atenção. Eu tô falando isso porque, assim, na minha primeira gira, eu sabia que... Não é que eu acho que eu não entendi mesmo. Que tinha que ir com roupa clara e que tinha que ir com saia. Eu só entendi que eu tinha que ir com a cabeça coberta. Então eu peguei uma touca preta, coloquei na cabeça e fui de preto com uma blusinha por cima branca na gira. E levei uns culachos, né? Com razão, eu tava totalmente desrespeitosa. Eu tava de roupa justa, sem saia e toda de preto, cobrindo meu ori com preto. O que me faltou? Pesquisar um pouquinho mais pra saber. Então, é por isso que eu tô trazendo esses vídeos, sabe?
para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, para que vocês sejam mais evoluídos. Lembrando, se você for entrar para a corrente, é importante você ir de saia e pergunte para o seu pai de santo se ele usa pano de cabeça ou pano da costa. Tem alguns terreiros que é obrigatório. Se você não for entrar para a corrente, daí não precisa se preocupar com isso. Se essa for a sua primeira gira que você vai entrar para a corrente, a primeira coisa que eu digo para você é: vá com calma, respira, não se afobe, não crie muita expectativa, senão você pode pirar. Mas assim, vai de coração aberto, de mente limpa, vá com força de vontade, porque Umbanda é caridade. Então é importante que você vá com a intenção de fazer caridade dentro e fora do terreiro. Uma dica bem importante para os médiuns de incorporação que estão entrando pro terreiro. Antes de ir para a gira, você precisa seguir algumas regrinhas. Então, precisa tomar um banho. O banho precisa ser da erva do seu orixá, ou se você ainda não souber de qual é o seu orixá, você pode tomar banho de folha de Oxalá, que é a folha do boldo. A única erva que você pode passar em cima do ori é essa, folha de boldo, porque ela é de Oxalá. O restante, aí você conversa com seu pai de santo, porque tem terreiro que diz que sim, tem terreiro que diz que não, então a gente segue a orientação do nosso pai de santo. Além do banho de ervas, você também tem que seguir o preceito. E o que é o preceito? O preceito é você ficar 24 horas em, digamos assim, abstendo de coisas que você gosta. Então, você não pode comer carne vermelha, você não pode praticar ato sexual, não pode usar nenhum tipo de drogas, entorpecentes, nem bebida alcoólica. Tem terreiro que não permite nem cigarro, pra vocês terem uma noção. De preferência, evitar brigas e conflitos nesse período de 24 horas, para tentar se reequilibrar e ir com a energia mais tranquila possível. E assim, tem gente que não leva a sério isso, mas é muito importante, porque pessoas que vão para gira sem o preceito, ela desequilibra a energia de toda a corrente. Eu já presenciei giras em que a pessoa não estava de preceito e aí ia receber a entidade, sei lá que entidade era aquela, e vinha assim de um jeito muito louco e a entidade derrubava, a entidade fazia um monte de coisa, tipo castigando mesmo. E era uma energia bem desequilibrada por causa disso, era muito conflito, sabe? Então, gente, faça o preceito certinho. Se você não vai seguir as regras básicas, nem participe do terreiro, né? E para fechar, eu vou responder uma pergunta que sempre rola e que já foi até um pouco de conflito na minha vida, que é: para que serve o atabaque na gira? O atabaque, para quem não sabe, ele é como se fosse o coração da gira. O atabaque serve para que ele possa trazer a energia na gira, para que ele possa fazer com que o local seja energizado, porque o atabaque é como se fosse imagina o som. O som, conforme você vai batendo, ele vai vibrando e entrando em sintonia. Então essa vibração, ela entra em sintonia com a sua vibração, o seu corpo. E aí, conforme ele vai chamando a entidade, dependendo do ponto, da batida, você começa a se conectar com o atabaque e você sente melhor a conexão com as entidades. O atabaque é maravilhoso, mas ele não é obrigatório. Tem terreiro que não utiliza. Eu não encontrei nenhuma informação que dizia que quando o Zélio de Moraes abriu a tenda dele, utilizava-se o atabaque. Então, não é algo obrigatório. Eu conheço terreiros que não têm atabaque e eu acredito que no início, quando se abre um terreiro, acaba que o pai de santo não tem mesmo. O que mais tem é médium rodante, mas ogã é mais difícil de encontrar. Eu, particularmente, amo uma gira com atabaque. Essa pergunta ela foi um pouco aleatória, mas eu gostei muito de trazer ela. Por quê? Porque eu já ouvi essa dúvida lá no meu terreiro. E isso também era uma dúvida minha. E quando chegou até mim, e eu falei, não, tenho que descobrir. Porque eu aprendo muito ensinando vocês. Eu sinto que é uma troca muito boa. E se vocês quiserem continuar com esse projeto,
do Carol Responde. Eu preciso que vocês continuem me mandando as perguntas. Podem mandar lá no Instagram da avó, que eu vou olhar com calma, com carinho. Vou juntar as perguntas que são mais ou menos do mesmo assunto, né? E aí vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se vocês têm alguma coisa que gostariam de falar. Não sei. Comentem aqui embaixo, eu gosto de conversar com vocês, tá bom? E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e se inscrever no canal para receber todas as notificações, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.